Juro solenemente dedicar minha vida profissional a serviço da humanidade, respeitando a dignidade e os direitos da pessoa humana, exercendo a enfermagem com consciência e fidelidade, guardar os segredos que me forem confiados, respeitar o ser humano desde a concepção até depois da morte, não praticar atos que coloquem em risco a integridade física ou psíquica do ser humano, atuar junto à equipe de saúde para o alcance da melhoria do nível de vida da população, manter elevados os ideais de minha profissão, obedecendo os princípios da ética, da legalidade e da moral, honrando seu prestígio e suas tradições. Gostaria de dizer que para mim ser enfermeira é uma honra. Devemos ter orgulho do nosso trabalho e nunca desistir de lutar por nossos ideais e por uma saúde mais digna para toda a sociedade. Vivemos um momento único em nosso país, que exige um sindicato forte e cada vez mais participativo, que represente com maestria os interesses da categoria. Dedicação, respeito, consciência, fidelidade, confiança, trabalho em equipe, ética, honra, tradição e comprometimento. Estas são as qualidades exaltadas no juramento do enfermeiro. Por isso, não é à toa que esses são os preceitos que regem o Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo. A história do Sindicato dos Enfermeiros é uma história que foi construída em cima de ideais, em cima de uma luta por uma crença de que os enfermeiros deveriam ter uma organização enquanto trabalhador. Hoje nós somos em média de 80 mil trabalhadores na base, enfermeiros. Temos 12 mil sindicalizados, então temos muita coisa para crescer. Isso vai depender da organização política da categoria. E esse é um papel do Sindicato dos Enfermeiros. Também organizar politicamente a categoria para que ela possa buscar a defesa dos seus direitos. Em 1979 surgiu a APESP, Associação Profissional de Enfermeiros do Estado de São Paulo. Uma entidade que nasceu para reivindicar os direitos dos enfermeiros e percorreu um longo caminho para evoluir de associação a sindicato. E quando eu fui trabalhar, eu percebi, embora eu fosse trabalhar numa instituição de ponta, uma instituição de referência, mesmo lá eu percebi as dificuldades que existiam para a enfermagem trabalhar como categoria. Aí eu comecei a participar de algumas reuniões do que existia, que era o sindicato dos duchistas, massagistas e trabalhadores em hospitais e casas de saúde, que era esse o sindicato que reunia os profissionais de enfermagem naquela época. Então eu fiquei muito motivada, comecei a pensar e falei, não, eu vou começar a ver se é viável criar uma associação, reunir enfermeiros. E comecei a chamar, a convidar pessoas, comecei a fazer algumas reuniões, fui estudar o que a legislação previa. Em 1979, nós realmente, assim, conseguimos, né, reunir as exigências básicas que eram necessárias para dar entrada no pedido de criação da associação profissional, que era o primeiro passo para depois solicitar a carta sindical. Somente em 26 de novembro de 1985, o ministro do Trabalho, Almir Pazianotto, concedeu a carta sindical à APESP, tornando-a CESP, Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo. A associação, a partir do momento que ela se transformou em sindicato, a partir de 85, ela foi um sindicato sempre muito comprometido com as lutas gerais. Ela se filiou a uma central sindical naquela época, foi a escolha das pessoas que ela se filiasse à Central Única dos Trabalhadores. O Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo, os sindicatos criados, depois a federação, eles realmente passaram a ter plataformas mais nacionais, passaram a fazer parte de toda uma série de reivindicações mais nacionais. Eu ingressei no Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo em 1997, depois de participar de uma greve no hospital que eu trabalhava, que era o Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia. Até então eu não conhecia sindicato e nem participava de nenhuma organização sindical. Os anos 90 trouxeram mais desafios para o CESP. Cada vez mais a história do sindicato refletia o histórico de luta de cada brasileiro. Cada vez mais o CESP lutava para se firmar e ser reconhecido como sindicato. Com a diretoria renovada, o CESP continuou fechando parcerias,
mobilizando a categoria, promovendo debates e levantando a voz contra as políticas públicas que prejudicavam não só os enfermeiros, mas toda a classe trabalhadora do Brasil. Eu assumi a presidência do CESP em 1998 e na história do sindicato foi a primeira vez que aconteceu uma oposição. Até então havia chapa única. Nós fizemos oposição e acabamos ganhando a direção do sindicato. Neste período, o número de sindicalizações cresce 9 vezes por mês. Começa a funcionar a primeira subsede do CESP, para ficar mais próximo dos enfermeiros. Com o crescimento dos associados e a reestruturação do sindicato, os anos 2000 simbolizaram a expansão do CESP com o surgimento de novas subsedes, assim como sua consolidação como uma entidade organizada e ativa na luta pelos direitos dos enfermeiros. Eu gostaria de dizer para a minha categoria que acredite no Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo. Os trabalhadores que estão lá, os diretores, eles são enfermeiros como os outros, os demais que estão nos hospitais, nas unidades básicas de saúde, enfim, no SAMU, na urgência, na emergência. Eles são profissionais, sofrem as mesmas dores que o enfermeiro que está na ponta da assistência nos seus locais de trabalho. Então, que acreditem, porque são enfermeiros que estão dando uma parte do seu tempo ou dedicando a sua vida para buscar melhoria de condição de trabalho para todos os profissionais enfermeiros do estado de São Paulo. Eu acho que é bastante importante que a enfermagem se mobilize, é importante que ela seja sindicalizada e porque o sindicato ele nos dá o caminho, ele consegue mobilizar a categoria no sentido de buscar melhorias e fortalecer as lutas da enfermagem. Eu tenho absoluta certeza que quanto mais enfermeiros se unirem ao Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo, mais forças teremos na luta por 30 horas, por melhores condições de trabalho e para um dia, quem sabe, um piso nacional justo para os profissionais da enfermagem. Aproveite esta oportunidade. Se você ainda não é sócio, associe-se. E se você já é um associado ao CESP, divulgue o nosso trabalho sindical e a importância da filiação. O CESP é o verdadeiro representante dos enfermeiros no estado de São Paulo. Vamos, cada um de nós, fazer a nossa parte para que juntos possamos crescer e vencer, demonstrando que, sem enfermeiro, não se faz saúde. Em 2004, nasce a revista Conexão CESP. Novas subsedes continuam surgindo e a entidade segue mostrando sua força em discussões, passeatas, greves, manifestações e ações motivacionais. Por entender que é papel e responsabilidade de todos contribuir para uma sociedade mais justa e igualitária, as ações do CESP sempre abordaram questões sociais importantes, como o assédio moral, a homofobia, a discriminação racial e a violência contra a mulher. Nestes mais de 25 anos, o Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo abriu frentes de trabalho e conquistou inúmeros benefícios para a categoria em São Paulo e em todo o Brasil, sendo responsável, direta e indiretamente, por grandes avanços nas relações de trabalho. Reveja os mais importantes. Firmou a Convenção Coletiva de Trabalho com vários sindicatos patronais. Aposentadoria especial para servidores públicos. Implantação de mesas municipais de negociação permanente. Instituição de uma jornada de trabalho mais justa. Combate às falsas cooperativas. Luta contra o projeto de lei Ato Médico, que desvaloriza o enfermeiro. Combate ao assédio moral. Isonomia salarial na capital e interior. Plano de cargos, carreiras e salários. Combate à violência doméstica. Ações de educação e socialização. Muito foi feito, mas ainda há muito a realizar. Conheça agora as atuais lutas do CESP para valorizar a enfermagem e os seus profissionais. Com seu apoio, o Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo pode conquistar muito mais. Esta é a segunda vez que eu estou nessa tribuna pedindo encarecidamente que vote e o Executivo traga para cá para ser votadas 30 horas para a enfermagem. Por isso, nós aqui pedimos
que seja respeitado o servidor público e a enfermagem 30 horas com os 3 sindicatos juntos. Muito obrigada. A grande justificativa para regulamentar a jornada de trabalho da enfermagem em 30 horas é a permanência. A enfermagem permanece 24 horas por dia, 365 dias por ano, em contato direto com o paciente. E essa permanência, esse contato direto com o paciente, gera estresse físico e mental. A gente vê a importância dessa nova geração que está saindo da faculdade, de ter uma qualidade melhor de vida, maiores condições de continuar seus estudos, suas especializações. Com a promoção das 30 horas, nós teremos com certeza profissionais mais descansados, mais preparados, com melhor nível de estudo intelectual para estar realizando as ações necessárias. 30 horas não é importante apenas para a profissão, para os profissionais, e sim para toda a categoria no quesito segurança do cliente, segurança do paciente. O CESP vem lutando pela regulamentação da jornada de trabalho em 30 horas semanais, piso salarial nacional, combate ao assédio moral e à violência laboral, dentre outras ações. Para garantir ao enfermeiro qualidade de vida, o sindicato tem como objetivo conquistar melhores condições de trabalho. Cada um de nós é um elo que pode formar a corrente que consolidará a profissão no estado de São Paulo, como uma verdadeira força política, garantindo a valorização, o reconhecimento e o respeito social. Uma organização com mais de 25 anos de vida, cada vez mais próxima dos seus associados através das novas tecnologias. Uma entidade de classe séria, que luta e defende a categoria dos enfermeiros para promover crescimento profissional, social e político. Um sindicato forte e representativo, com autonomia para intermediar relações entre profissionais, patrões e o governo. O Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo é tudo isso, mas se orgulha mesmo é de ter a honra e a responsabilidade de fazer ecoar a sua voz e unir a sua voz à vontade de cada enfermeiro e cidadão, lutando pelos direitos do ser humano na sua cidade, no seu estado, no seu país e no mundo. Esta é a razão de ser CESP. Enfermagem é uma arte e para realizá-la como arte requer uma devoção tão exclusiva, um preparo tão rigoroso como a obra de qualquer pintor ou escultor. Pois o que é tratar da tela morta ou do frio mármore comparado ao tratar do corpo vivo, o templo de Espírito de Deus? É uma das artes, poder-se-ia dizer a mais bela das artes.